Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa OrtoClass, que é esse evento que nós estamos fazendo online de divulgação da nova Ortopós Barretos e da grade de cursos da Ortopós 2022. Hoje o assunto é correções ortodônticas e cirúrgicas das deformidades faciais. Tá? E nesse assunto nós vamos incluir principalmente a cirurgia ortognática. Então a estética facial, como a gente já disse na aula passada, é um desejo muito grande das pessoas, né? Porque a face, ela se torna um cartão de visita, ela se torna um meio de interação entre as pessoas. E essa pessoa ela pode ser julgada em função principalmente da sua estética facial. Então, a busca por esses procedimentos é muito grande e nós, cirurgiões dentistas, precisamos estar dentro desse contexto e de olho em tudo que está acontecendo para que a gente possa oferecer para o nosso paciente o melhor tratamento possível. Na odontologia, nós temos as especialidades de harmonização orofacial, as especialidades de cirurgia bucomaxilofacial e de ortodontia. Dentre outras, né? Mas as especialidades que mais estão ligadas com a harmonia facial, com a estética facial, são essas três áreas, né? E a ortodontia, ela tem um papel muito importante, né? Já desde quando o nosso precursor da ortodontia, o nosso professor Engel, em 1907, ele já disse essa frase que fala que um estudante de ortodontia ele tem que estar ligado, ele tem que estar interessado profundamente no estudo da face e no estudo da beleza da face, e esse tem que ser um estudo da sua vida, porque tudo que o ortodontista fizer, ele, mesmo que ele perceba ou não, isso vai fazer com que a face fique mais bonita ou mais feia, e vai contribuir para a harmonia e desarmonia da face. Então nós podemos ver que desde 1907 a ortodontia já utiliza esse termo harmonia facial, ok? Já há muitos anos. E a gente pode ver também que muito antes disso, o Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já percebia que o formato facial ele poderia trazer poderia existir formatos cranianos e formatos faciais diferentes, e esses formatos diferentes estavam associados a possíveis patologias ou desarmonias. E a gente sabe que a nossa raça humana ela passou por um momento, né, em que, principalmente na Idade Média, que onde havia muitos casamentos consanguíneos, né? E esses casamentos consanguíneos eles faziam com que existissem vários indivíduos com faces muito parecidas. Então, justamente por juntar a mesma característica vindo dos dois lados, do pai e da mãe, e se encontrando num filho, né? E esse filho ele apresentava várias características faciais. Então, várias características faciais, e essas características iam se perpetuando. A observação disso, ela nos traz uma reflexão de que um dos fatores importantes para a forma e principalmente das deformidades faciais, ele tem uma característica de genética. Ela pode ser transmitido hereditariamente dos pais para os filhos. Muitas pessoas nos perguntam qual que é a origem das más formações dentárias, dos maus posicionamentos dentários e faciais. Então, a gente pode aí atribuir um dos fatores, né, à hereditariedade, e principalmente quando se diz com deformidades faciais. Então o indivíduo pode ter várias deformidades, né, e se relacionados com maxila e mandíbula. E qualquer alteração que tiver na maxila e mandíbula, seja
ela retroposicionada ou o que a gente chama de retrognatismo, ou ela está posicionada para anterior, que a gente chama de prognatismo, ou uma face longa, ou uma face assimétrica, ou uma face em que a hora que o indivíduo sorri aparece muito o sorriso, aparece muito a gengiva, então a gente chama de sorriso gengivoso, né? Ou antigamente chamado de sorriso gengival. A gente então percebe nesses indivíduos que o problema da estética facial dele não está relacionada simplesmente com o posicionamento dos dentes ou com fatores da pele do indivíduo, e sim com os fatores esqueléticos. E essas deformidades esqueléticas, quando a gente consegue fazer o tratamento ortodôntico precoce nas crianças, e aí vai um alerta a todos os profissionais que alertem os seus pacientes a levarem os filhos no ortodontista quando bem jovem, para que as deformidades faciais elas sejam interceptadas, tratadas, para que não gerem indivíduos adultos que necessitem cirurgias muito extensas, tá? Como algumas celebridades que a gente vê aí, que tem um queixo grande, enfim, e que muitas vezes até são alvo de piadas, né? Para que a gente possa avaliar o indivíduo, existe um recurso de diagnóstico denominado análise facial. Essa análise facial, ela foi organizada, ela é fruto de estudos de muito tempo, porém ela foi organizada ultimamente, no ano de 1983, pelo cirurgião bucomaxilo e Arnett e pelo ortodontista Bergman, esses profissionais americanos que organizaram uma análise facial para que a gente pudesse fazer um diagnóstico, e um diagnóstico facial bastante objetivo, fácil, e que pudesse ter um consenso entre os profissionais. Então os profissionais tanto da ortodontia quanto da cirurgia bucomaxilofacial poderiam ter a mesma opinião e poder se comunicar entre si. Então, aqui nós temos essa análise facial é motivo de muitas horas de estudo, tá? E que a gente mostra aqui algumas fotos, porém ela é mais adequada de ser estudado durante o curso de ortodontia, durante o curso de harmonização facial e durante o curso de cirurgia facial, ok? Agora, muitos profissionais olham para os seus pacientes como se eles tivessem pena do paciente. E essa pena, essa dó, essa pseudoproteção que alguns profissionais fazem com seus pacientes, ela é baseada na nossa história, né? Então, antigamente, quando um indivíduo tinha uma deformidade facial e ele necessitava de cirurgia ortognática, ele tinha um procedimento cirúrgico que era simplesmente produzir uma fratura mais situado perto do côndilo, e depois era feito um bloqueio maxilomandibular, onde a maxila e a mandíbula ficavam colocadas de maneira justaposta, em oclusão, em fechamento, durante 45 dias, e nesses 45 dias o paciente então não tinha como se alimentar corretamente, tinha que se alimentar por canudinho somente por alimentos líquidos, né? Não tinha como higienizar a parte interna do dente. Então, em função dessa história que nós temos da odontologia, muitos profissionais acabam ficando preocupados em submeter os pacientes a esse procedimento. E outro fator que fazem os profissionais não indicarem esse procedimento é justamente o custo do procedimento. Uma cirurgia bucomaxilofacial de cirurgia ortognática, ela tem um preço altíssimo, né? Um preço equivalente aí a um carro 0 km, porém,
Os indivíduos que têm uma necessidade de correção dessa deformidade, e essas deformidades elas podem causar alguns problemas funcionais, como, por exemplo, uma mastigação inadequada, podendo provocar problemas de saúde, uma respiração inadequada, podendo causar inúmeros problemas, inclusive uma respiração inadequada pode levar ao ronco e apneia noturna, e esse ronco e apneia noturna fazer com que o indivíduo tenha até problemas cardíacos, e outro fator que é muito recorrente, que são as patologias associadas à disfunção temporomandibular, que são justamente as dores e problemas causados na articulação temporomandibular, causando muitas dores de cabeça. Muitos pacientes relatam cefaleia em função de problemas da TM, e esses problemas causados pelo mau posicionamento ósseo. Então, todas essas justificativas de solução, que não são simplesmente estética, que são também funcionais e vão trazer qualidade de vida e saúde para o nosso paciente, nos coloca aí uma obrigação de, quando o paciente tiver um convênio de saúde, que ele puder ser submetido a esse tratamento, ou ele tiver condição financeira de fazer, a gente indicar para o paciente. Porém, a gente pode falar aqui com muita tranquilidade que a maioria dos tratamentos são muito bem aprovados nos convênios, qualquer convênio médico, convênio de saúde, e o paciente obtém aquele benefício sem ter gasto, sem ter custo, e com certeza isso tem beneficiado muitas pessoas e fazendo com que elas tenham muita saúde e qualidade de vida, principalmente. Então, o que mudou daquela cirurgia que eu disse que se faziam fraturas e depois travava a boca? Mudou que agora nós temos, depois da descoberta, né, que o titânio é um material que ele é inerte, que ele não provoca reação antígeno e anticorpo, que a gente pode fazer fixações com parafusos e placas, a gente consegue fazer uma fixação rígida, que é chamada de fixação interna rígida, e o paciente pode movimentar depois da cirurgia, ele pode se alimentar corretamente. Lógico que ele tem que ter algumas restrições alimentares, não tenha dúvida que tem restrições alimentares por aí, um prazo de aproximadamente de 45 a 60 dias. Porém, o paciente já vai estar muito mais confortável, com um inchaço muito menor, com um pós-operatório muito menor, com sequelas muito menores do que quando utilizado aquelas técnicas antigas que eu, com 30 anos de formado, já fui testemunha daquelas técnicas antigas, e também sou testemunha do que nós, como bucomaxilo, fazemos hoje para os nossos pacientes. Então, o primeiro passo do tratamento é justamente o tratamento ortodôntico. O tratamento ortodôntico, ele vai fazer com que haja um posicionamento dos dentes em relação às suas bases ósseas. Então, os dentes da maxila posicionarem corretamente em relação à base da maxila, e o da mandíbula a mesma coisa. Então a gente vai produzir o que a gente costuma dizer em ortodontia, né? Alinhamento e nivelamento. Isso não é uma coisa simples, você produzir um alinhamento e nivelamento. Você muitas vezes tem que abrir mão de alguns recursos, como, por exemplo, extrações de dentes, para você poder fazer um alinhamento e correto nivelamento, correto posicionamento dos incisivos em relação à base óssea, em relação à maxila, em relação à mandíbula. E depois, quando esses dentes estiverem corrigidos, então, normalmente o que acontece é uma piora do quadro clínico. O indivíduo a gente tira as compensações causadas pela deformidade óssea, a gente descompensa os dentes, coloca ele bem posicionado em relação ao osso, e muitas vezes isso faz com que o problema se agrave, né? Que ele, num primeiro momento, ele fique mais exacerbado, para que depois a gente proceda com o procedimento cirúrgico, que o procedimento é fazer uma osteotomia na maxila e uma osteotomia na mandíbula e reposicionar as bases ósseas, fazendo o encaixamento final. Depois desse procedimento cirúrgico,
Desculpem, antes de fazer o procedimento cirúrgico, a gente passa por um momento de planejamento. Então, o planejamento cirúrgico, ele é feito da seguinte forma. Então, o paciente passou pelo planejamento com o ortodontista, pelo tratamento inicial com o ortodontista, ele ficou ali produzindo o alinhamento e nivelamento. Quem tem o domínio técnico, a capacidade, é o ortodontista para cuidar dessa fase. Ele vai posicionar corretamente o dente nas bases ósseas. A hora que o ortodontista perceber que isso está completado, ele vai encaminhar o paciente para o cirurgião. O cirurgião vai pedir uma tomografia, vai fazer um planejamento digital, como a gente vai mostrar aqui na imagem. Um planejamento digital onde é simulada a cirurgia que será feita na radiografia, na tomografia. Essa cirurgia vai produzir alguns guias para que a gente possa confeccionar em 3D esses guias e levar para o procedimento cirúrgico e posicionar as bases ósseas de maneira meticulosamente programada e depois fixar com as placas, tá? Então, aqui vão algumas fotos do procedimento cirúrgico, né? Alguns passos do procedimento cirúrgico. Primeiro, a cirurgia da maxila, depois a gente solta a maxila, depois a gente posiciona a maxila de acordo com o guia, aquele guia projetado pelo computador, pelo software, né? Depois a maxila é posicionada e fixada e posteriormente a gente vai fazer agora o reposicionamento da mandíbula. E como a gente pode ver, o resultado clínico aqui de uma cirurgia que foi feita, uma cirurgia ortognática. Então, a cirurgia ortognática, depois, terminada a cirurgia, o paciente fica mais algum tempo em observação pelo cirurgião, depois ele retorna ao ortodontista. Retornando ao ortodontista, esse vai agora proceder a finalização do tratamento. E a gente sabe que finalização não é tirar o aparelho, e sim produzir o refinamento da oclusão, os posicionamentos estéticos, artísticos, para que haja uma maior excelência no resultado do tratamento. Esse paciente é um paciente que vai ser submetido à ortognática, é um paciente que requer uma atenção muito maior do que os outros pacientes que não sofrem cirurgia. Então, por isso que é necessário ter uma equipe que trabalha, vários profissionais observando isso, a gente dá bastante atenção e a gente consegue dizer para vocês que, pela nossa experiência, as pessoas ficam muito satisfeitas com o resultado, as pessoas ficam bastante gratas pelo resultado que tiveram e a gente sabe que a gente está proporcionando uma qualidade de vida muito melhor para os nossos pacientes. Bom, gente, então, o que a gente hoje, então a aula de hoje ela está chegando ao fim. Eu agradeço a todos que ficaram aqui, escutaram esse nosso pronunciamento, essa nossa palestra, e convido para que vocês voltem amanhã para assistir a última aula da nossa série OrtoClass. Muito obrigado.